A questão 4. Quando um raio de luz incide sobre um espelho plano, ele é refletido de modo a fazer ângulos iguais com o espelho, conforme ilustrado na figura 1. A figura 2 mostra dois espelhos que se encontram formando um ângulo alfa. O ângulo entre os dois espelhos, os espelhos estão em cinza, são um ângulo alfa. Um raio de luz paralelo ao espelho 1 atinge o espelho 2 no ponto A e é refletido 3 vezes até incidir perpendicularmente ao espelho 1 no ponto D. E claro, na hora que esse raio de luz incide perpendicularmente ao espelho 1 no ponto D, ele é refletido sobre si mesmo e ele refaz o trajeto. A letra A. Qual é a medida do ângulo alfa? Bem, para eu saber a medida do ângulo alfa entre os espelhos, vamos considerar os pontos auxiliares, que eu vou chamar de E e F, destacados aqui, estão faltando ainda, e vamos marcar os ângulos beta, gama e delta. Então eu vou chamar da seguinte maneira. Como o raio ele é refletido e ele faz ângulos iguais com o espelho, nós vamos ter a situação dos ângulos aqui. Ó. Se eu chamar esse ângulo de beta, do outro lado, onde está a reflexão dele, vai ser beta. Se eu chamar esse ângulo de gama, do outro lado, onde está a reflexão dele, é gama também. E se eu chamar esse ângulo de delta, do outro lado da reflexão dele também tem um ângulo delta. Agora vamos pegar algumas relações entre esses ângulos. Bem, como o raio ele incide paralelo ao espelho 1, se eu tenho que o raio incide paralelo ao espelho 1, então o ângulo alfa entre os espelhos é igual ao ângulo beta. Se eu descobrir o ângulo beta, automaticamente eu descubro o ângulo alfa. Do triângulo retângulo CDE, do triângulo retângulo CDE, nós temos o seguinte, como a soma dos ângulos internos dele tem que dar 180, então você teria que alfa mais delta mais 90 tem que dar 180. Ou seja, alfa mais delta tem que dar 90. Como alfa mais delta tem que dar 90, quando eu isolo o delta vai ser 90 menos alfa. Guardemos isso por enquanto. Se eu pegar agora o triângulo ACF, observem o triângulo ACF. No triângulo ACF, nós vamos imaginar o seguinte. Se eu pegar a soma dos ângulos internos, você observa que no triângulo ACF, o ângulo gama ele é um ângulo externo ao triângulo ACF. Como ele é um ângulo externo, ele é a soma dos dois ângulos internos opostos a ele. Então você tem a partir disso que o ângulo gama ele vai ser o ângulo alfa mais o ângulo beta. Ok, mas eu já sei que o ângulo beta é igual ao ângulo alfa. Portanto, você teria que o ângulo gama é alfa mais alfa. Ou seja, o ângulo gama é igual a 2 alfa. Vamos continuar então nosso raciocínio. Olhemos agora para o triângulo CEF. No triângulo CEF, nós podemos observar que o ângulo delta ele é um ângulo externo. Como o ângulo delta é um ângulo externo, ele vai ser a soma de dois ângulos internos opostos a ele. Então, se você olha o triângulo CEF, os dois ângulos internos opostos ao ângulo delta é exatamente o ângulo alfa e o ângulo gama. Então, nós temos que o delta será alfa mais gama. Como o gama nós já sabemos que é 2 alfa, então o delta vai ficar alfa mais 2 alfa, ou seja, o delta é 3 alfa. Observem isso. Lá em asterisco, eu tenho que o delta é 90 menos alfa. Em 2 asterisco, eu tenho que o delta é 3 alfa. Como isso aí representa a mesma coisa, então é só a gente pegar e igualar. Igualando então 3 alfa com 90 menos alfa, faça a letra de um lado, número do outro. Então 3 alfa mais alfa é igual a 90. 3 alfa mais alfa dá 4 alfa, igual a 90. Pega o 4, está multiplicando, passa dividindo. Então alfa é 90 dividido para 4. Ou seja, o ângulo alfa entre os dois espelhos é um ângulo de 22 graus e meio. Além disso, a questão não pede, mas se a gente quiser pode descobrir, só a título de curiosidade, o ângulo beta, que é igual ao ângulo alfa, também é de 22 graus e meio. O ângulo gama, que é o dobro do ângulo alfa, é de 45 graus. E o ângulo delta, que é o triplo do ângulo alfa, é de 67 graus e meio. Isso aí só a título de curiosidade, a questão não pedia isso. Bem, tá isso então a situação.
Só também a título de curiosidade para que a gente possa observar as medidas dos ângulos. A letra B. Sabendo que AB é perpendicular ao espelho 1, como na figura 2, que já aparece, se AB é igual a 10, qual o comprimento de CD? Tá aí então a figura 2 a que ele se referia. Considerando essa figura, nós vamos ter o seguinte: o triângulo ABF, ele é um triângulo retângulo e isósceles, certo? Ele é um triângulo, tem um ângulo reto em B, e ele é isósceles porque o ângulo em F e o ângulo em A é um ângulo de 45 graus. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, dá para a gente provar que o segmento AF ele vai ser AB vezes a raiz de 2. Porque, claro, se eu tenho um triângulo retângulo e isósceles, a hipotenusa dele é sempre um dos lados multiplicado pela raiz de 2. Então, posso dizer que AF é AB vezes a raiz de 2. Mas nós já sabemos do enunciado que o AB é 10. Então, eu tenho que o AF ele é 10 raiz de 2. Se liguem que a questão está perguntando, não é o AF. A questão pede qual é o comprimento do CD. Mas eu vou utilizar o AF que eu acabei de descobrir aqui. Bem, o triângulo DEF, ele também é retângulo e também é isósceles. Ele é retângulo porque tem um ângulo reto em D e ele é isósceles por causa dos ângulos de 45 graus. Se ele é retângulo e isósceles, pelo teorema de Pitágoras, dá também para a gente descobrir a mesma relação. Então eu posso dizer que o EF, a sua hipotenusa EF, vai ser um dos catetos, por exemplo, o DE, multiplicado pela raiz quadrada de 2. Bem, agora observando que os triângulos CDE, vejam aí o triângulo CDE, e o triângulo AEF, eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque eles têm ângulos iguais. Por exemplo, o ângulo em E do triângulo CDE é igual ao ângulo em E do triângulo AEF. E o mesmo acontece com o ângulo em A e o ângulo em C, que é o ângulo beta e o ângulo alfa do item anterior. Então, se eles são semelhantes, a gente pode montar uma semelhança, uma razão de semelhança entre os seus lados. Essa razão de semelhança seria, se eu pegar o cateto EF desse triângulo sobre o cateto DE, ou ED do outro triângulo, vai dar igual ao cateto AF do primeiro triângulo sobre o cateto CD do outro triângulo. Lembrando que eu quero saber quanto é que mede o CD. Bem, mas eu sei que o EF ele é DE raiz de 2 sobre o DE. E eu sei que o AF ele é 10 raiz de 2. Então vai dar para a gente cortar os DEs, vai dar para a gente cortar as raízes de 2 também. Cortando isso, vai sobrar o seguinte, 1 sobre 1 é 10 sobre CD. Faz produto dos meios pelos extremos, então nós temos que o CD é igual a 10. Se o CD é igual a 10, portanto, a medida aí do lado CD, que a questão estava perguntando, é igual a 10.